Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje a nossa missão é super especial. Muito especial mesmo, eu tô bem animada. Exato. Nós vamos mergulhar num material que foi minuciosamente preparado pela professora Fabiana. Um material excelente, por sinal. Sem dúvida. O propósito aqui é servir como alicerce de estudos para a turma do 9º ano do Colégio Perini. A galera está se preparando para aquela temida prova de geografia. E o nosso compromisso aqui passa longe da simples decoreba, tá? Nada de ficar decorando mapa e tabela sem sentido. Nossa, não mesmo. O roteiro de hoje cobre os aspectos naturais da Europa. A gente vai dissecar os pontos centrais dos módulos 10 ao 14 desse resumo detalhado. A ideia é desconstruir esse volume gigante de informações e transformar tudo em atalhos mentais. Porque a geografia física não é um conjunto de fatos isolados. Ela é o tabuleiro onde a história humana foi jogada. Exatamente. Entender as regras desse tabuleiro é o que garante não só um notão na prova, mas uma compreensão real de como o mundo funciona. Então vamos começar com o primeiro grande mapa mental necessário. Onde, afinal de contas, começa e termina a Europa, certo? Vamos desvendar isso. Vamos lá. Porque, geograficamente falando, a Europa, ela não é um continente isolado. Não, de forma alguma. Ela é, na verdade, uma península gigante da Eurásia. Essa classificação de continente é puramente cultural e política. O que é fascinante aqui é que essa distinção reflete o impacto gigantesco que essa pequena península teve no mundo todo. E é pequena mesmo, viu? Tem pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. É o menor continente em superfície contínua, localizado todinho lá no hemisfério norte. E olhar para os limites dessa região é como observar as engrenagens da economia global. Ao norte, a gente tem o Oceano Glacial Ártico. Que é um lugar super inóspito, né? Muito. Mas sempre definiu a pesca nórdica e a sobrevivência por lá. E hoje, com o gelo derretendo, virou uma área de altíssima tensão geopolítica por conta do petróleo. Assim, as disputas por petróleo lá em cima são fortíssimas. E ao oeste, a gente encontra o Oceano Atlântico. O grande motor do capitalismo mercantil. Isso. O Atlântico financiou as grandes navegações e transformou os portos europeus em potências. Indo para o sul, o contraste é total com o mar Mediterrâneo. O Mediterrâneo é incrível. Ele é a grande rota estratégica, histórica, uma espécie de internet do mundo antigo, conectando o Atlântico através do Estreito de Gibraltar. Que é minúsculo, né? Apenas 23 quilômetros de largura separam a Europa da África ali na ponta da Espanha. Menos que uma maratona olímpica separando dois mundos. E lá do outro lado, o Canal de Suez liga tudo ao Mar Vermelho e ao Oceano Índico. Agora, voltando a atenção para o leste, é onde a coisa fica bem física. Eu quero que o pessoal do 9º ano imagine os Montes Urais. Nossa, essa imagem é fundamental para a prova. Não é um morrinho qualquer. É uma barreira natural contínua de 2.500 quilômetros de extensão. É o que separa fisicamente a Europa da Ásia. E mais ao sudeste, a gente tem o Monte Cáucaso, que guarda uma curiosidade importantíssima. É daquelas que derruba muita gente em prova. O famoso mito do ponto mais alto. Conta pra gente. Bom, a mídia sempre vende a imagem dos Alpes na Suíça ou do Mont Blanc na França como o topo da Europa. Todo mundo acha isso. Mas é uma pegadinha. O ponto mais alto de toda a Europa fica na Rússia. Fica justamente na Cordilheira do Cáucaso. É o Monte Elbrus, certo? Exato! O Monte Elbrus, com impressionantes 5.642 metros e os seus 2 picos característicos. Apostar nos Alpes nessa hora é jogar ponto fora. Anotem aí, turma do Colégio Perini, Monte Elbrus no Cáucaso. E só para fechar as coordenadas rápidas, a Europa está toda ao norte do Trópico de Câncer. Ou seja, nada de climas quentes e intertropicais como a gente tem aqui no Brasil. E lá em cima, ela é cortada pelo Círculo Polar Ártico. Ah, e tem o meridiano de Greenwich também. Que é bem curioso. Corta a França e a Espanha, mas só o Reino Unido e Portugal usam de fato o fuso horário oficial 0. E não dá para esquecer do Estreito de Bósforo na Turquia, que literalmente corta a cidade de Istambul no meio, deixando uma metade na Europa e a outra na Ásia. Pois é. E toda essa disposição de água e montanha cria um cenário perfeito para a gente falar de clima. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Eu sempre falo que a melhor forma de entender o clima europeu é imaginar um cabo de guerra invisível. Um cabo de guerra atmosférico. Exatamente. Disputado por duas grandes massas de ar. Vamos apresentar os competidores, então. De um lado, descendo do norte, a gente tem a massa de ar polar do Atlântico Norte, a famosa MPH. Que é fria, super úmida e é ela que traz aquelas chuvas pesadas de inverno, não é? Isso mesmo. Ela atua como uma geladeira aberta. Do outro lado, subindo lá do deserto do Saara, vem a massa continental tropical norte-africana. A MTH. Essa aí é uma fornalha de ar quente e seco que manda no verão europeu. Exato. Mas, se a gente conectar isso a um panorama maior, o clima entraria num colapso de frio se não fossem as correntes marítimas. É tipo um sistema de aquecimento natural. Perfeito. A corrente quente do Golfo, que nasce lá no México, viaja o Atlântico todo e impede que a Europa Ocidental simplesmente congele no inverno. E ao mesmo tempo tem a corrente fria do Ártico, que atinge e congela os países nórdicos. Essa dinâmica toda se traduz nos 5 grandes climas que com certeza vão cair na prova. Eles são divididos basicamente em temperados e frios. Vamos passar rápido por eles. O relevo tem muita influência nisso, viu? Montanhas barram a umidade e as planícies viram corredores livres para o vento. Nos temperados, a gente tem o oceânico, que chove o ano todo por causa do Atlântico. E o continental, que fica lá no meio do continente. Tem uma alta amplitude térmica, ou seja, verões bem quentes e invernos rigorosíssimos porque está longe da água. E no sul tem o Mediterrâneo, comandado pelo ar do Saara, com verão seco e calorão, e inverno úmido. Já os frios são 2. O polar, comandado pelo Círculo Polar Ártico. Frio extremo quase o ano todo. E o clima de montanha, que é controlado pela altitude pura e simples. Não importa onde esteja no mapa. Então, o que tudo isso significa na prática? Para a vegetação, por exemplo. Significa que a Europa tem uma das coberturas vegetais mais alteradas pelo ser humano no mundo. A gente chama isso de vegetação antropizada. Muito antropizada. São milênios de ocupação contínua. Cortaram tudo para fazer navio, para plantar, para construir cidades. E a natureza que sobrou precisou desenvolver verdadeiros superpoderes de adaptação para sobreviver ao clima e às pessoas. Vamos ver esses superpoderes então. Começando pela vegetação mediterrânea. O chaparral. Ele enfrenta aquele calorão saariano criando cascas super grossas. A sobreira, que dá a cortiça, tem um tronco que aguenta até fogo. Impressionante. E nas florestas temperadas? Lá reinam as árvores caducifólias, ou decíduas. Esse é um nome bom para a prova. Caducifólias, que é a árvore que perde a folha no outono e inverno para poupar energia, certo? Exatamente. Se a folha congela, destrói a planta, então ela se desfaz das folhas. Já lá no frio extremo da Rússia tem a taiga, ou floresta boreal. As famosas coníferas. E elas têm folhas em forma de agulha, né? Isso se chama acicofoliada. A agulha é revestida por resina para não perder água por evapotranspiração quando o solo está duro de gelo. E descendo para a área mais central, continental, a gente encontra as pradarias e as estepes. Que são aqueles campos abertos, gramíneas. É a área da Ucrânia, historicamente usada para criar cavalo e depois para agricultura em larga escala. O celeiro de Europa. E no extremo norte polar tem a tundra. A tundra é a dureza. O solo chama permafrost, fica congelado quase sempre. No verão curto, só a capinha de cima derrete e vira um baita pântano. Quase não tem mamífero ali, né? Fica cheio de ave migratória caçando inseto no pântano e depois elas fogem quando o frio volta. É um aeroporto de verão para as aves. Bom, a gente já passou por clima e vegetação. Vamos avançar para a última grande etapa da nossa revisão. Os ossos e as veias da Europa. O relevo e a hidrografia. O litoral europeu é super recortado, cheio de penínsulas imensas, como a Ibérica e a Itálica, que tem formato de bota, além de golfos e baías que facilitam o comércio naval. E categorizando o relevo para a prova, a gente tem 3 grandes degraus. Primeiro, as montanhas. Que são os ossos mais imponentes do mapa. Isso. Temos dobramentos modernos e antigos. Os Alpes no centro, com o Mont Blanc. Os Apeninos na Itália, que são recentes e quase não seguram neve no topo.
Tem também os Cárpatos no leste, que formam um arco enorme de 1.500 quilômetros, e os montes escandinavos lá no norte. E o pulo do gato aqui é entender que as montanhas funcionam como enormes caixas d'água naturais. Elas acumulam gelo, que depois derrete e alimenta os rios. E a água escorre dessas montanhas direto para a segunda categoria, que é a maior unidade de relevo deles, as planícies. As planícies vão desde a França até a Rússia, são bacias sedimentares, o que significa solos extremamente férteis. É o berço da agricultura deles, o que explica perfeitamente por que não sobrou quase nada da vegetação original ali. E conectando isso tudo, tem os planaltos. Áreas de transição, um pouco mais altas e antigas, como o Maciço Central francês e a Meseta Ibérica na Espanha. Puxando esse gancho da água descendo das montanhas para as planícies, a gente cai na hidrografia. Os rios são fundamentais para a Europa. Construíram a geopolítica moderna. As capitais nasceram nos rios. O Tâmisa em Londres, o Sena em Paris, o Tejo em Lisboa. Viena e Budapeste cresceram usando o mesmo rio, o Danúbio. Vamos pincelar os dados cruciais dessas bacias para a prova. Claro, começando pelo gigante, o rio Volga. O maior da Europa, certo? O maior, com quase 3.700 quilômetros. Ele nasce na Rússia europeia, é essencial para as vias fluviais internas e deságua no Mar Cáspio. E temos o Danúbio, que você acabou de citar. Ele corta a Europa inteira de oeste a leste. O Danúbio é patrimônio da Unesco. Ele serve como via de escoamento crucial para países que não têm saída para o mar, como Áustria e Hungria, até desaguar no Mar Negro. E, para fechar os grandes nomes, o rio Reno. Ele é pequeno comparado aos outros, mas é muito poderoso. Extremamente industrial. Nasce nos Alpes suíços, deságua nos Países Baixos. Ele foi a fronteira máxima do Império Romano antigamente. E hoje é a maior rota de escoamento da Europa Central, ligando as indústrias alemãs até o superporto de Roterdã. Olha o quanto de informação estruturada a gente passou. Verdade. Vamos fazer uma síntese rápida, criar aquelas fichas mentais. Vamos. Primeiro, a divisão da Europa é cultural. Ela é uma península da Eurásia. E atenção, o Cáucaso é quem guarda o pico mais alto, o Elbrus, não os Alpes. Segundo, o clima é um duelo eterno entre o ar polar e o ar seco africano, mediado pelas correntes marítimas como a do Golfo. Terceiro, a flora precisou sobreviver num continente todo modificado pelo ser humano. Ela sobrevive perdendo folhas nas florestas temperadas ou virando agulha lá na taiga fria. E quarto, os rios de planície construíram um mapa político, dividindo desde os tempos do Império Romano até conectar as capitais modernas. É isso. Todas essas dinâmicas explicam direitinho por que a Europa se desenvolveu tanto economicamente. E politicamente também. Fica muito mais fácil de memorizar quando a gente entende a lógica das coisas. Sem dúvida. Fico por aqui enviando muita energia positiva para a turma do 9º ano do Colégio Perini. A professora Fabiana separou um material riquíssimo para vocês. Com essa revisão, o sucesso na prova de geografia está garantido. E antes da gente se despedir de vez... Isso levanta uma questão importante. Algo para a turma pensar que nem está nos livros ainda. Manda bala. A gente viu que rios vitais como o Reno e o Danúbio dependem muito do gelo que derrete no alto dos Alpes e de outras montanhas, né? Certo. As famosas caixas d'água naturais. Exato. Mas com as temperaturas globais subindo e o gelo dessas montanhas desaparecendo a cada ano, o que vai acontecer com essa dinâmica inteira? É uma reação em cadeia. Se falta água no verão, como fica o transporte em navios? Como fica a agricultura nas planícies e as fronteiras? Fica esse convite para refletir sobre o futuro geográfico do velho continente.